Metodologia para alunos com deficiência auditiva. Parte 3. Adaptações necessárias para o aluno surdo. O que fazer com um aluno surdo? Qual é o trabalho que a gente tem que ter? Alguns cuidados básicos. Vejam, eu tenho um aluno que é surdo, vamos definir. Lembram? Primeiro eu tenho que definir. Eu tenho um aluno que é surdo na nascença e tenho junto, acompanhando um intérprete. Professor, e se não tiver um intérprete? Esqueça. Você não consegue trabalhar, você não consegue realmente, efetivamente incluir esse aluno. Isso parece ser uma coisa assim meio radical, mas você não consegue. Ah, eu dou um jeito. Não, você não consegue fazer e se fizer não vai ser uma inclusão, vai ser apenas uma aceitação desse aluno em sala. Eu já vi isso acontecer e é por isso que eu coloco isso de forma bastante incisiva. Se o aluno ele é surdo totalmente, ele não escuta nada e é surdo de nascença, ele precisa, sem dúvida nenhuma, de um intérprete. Lembrando que esse aluno, para ter um intérprete, tem que conhecer a língua de sinais, tá? O intérprete não vai ensinar a língua para o aluno. Então, antes de eu receber esse aluno, eu preciso saber se ele sabe a língua. Se ele não sabe, temos que buscar órgãos em nossa comunidade que façam isso. Porque como eu vou me comunicar com o aluno dessa forma? Ah, ele vai ler lábios. Você sabe se ele lê? Qual é o nível da leitura dele? Vocês percebem como isso é bastante complicado e bastante importante? Então, nós precisamos realmente conhecer. Por isso que a anamnese, o conhecimento deste aluno antes de recebê-lo é imprescindível. A gente vê muita boa vontade, né? Eu vejo, por exemplo, professores assim, para ser bem sincera, eu acredito que nós, professores, principalmente de escola pública, fazemos milagres, a gente consegue fazer coisas assim do arco da velha. Porém, em relação a esse aluno, às vezes a nossa boa vontade, não, eu vou receber esse aluno mesmo sem intérprete, você vai acabar prejudicando o teu trabalho e o próprio aluno. Então veja, eu tenho meu aluno, eu tenho um intérprete, eu vou conversar com o meu intérprete, porque ele é melhor do que ninguém para sinalizar algumas informações. Mas assim, o que é bacana e o que é legal, o que é mínimo necessário para acontecer? Quando você estiver em contato com uma pessoa surda, você tem que olhar no rosto dela e ela tem que olhar o seu rosto. Você tem que falar olhando para ela. Ah, mas ela não sabe fazer leitura de sinal. Não, porque ela lê a expressão, os olhos, a forma, tá? Por exemplo, você quer brincar com uma pessoa surda e fala alguma coisa qualquer, mesmo que ela não escuta, não entende, ela vai saber pelo seu perfil, pela sua demonstração, o que você está tentando captar. Não entende 100%, mas ela percebe sim. E depois é muito deselegante você conversar com alguém estando de lado, não olhando para a pessoa, isso é muito ruim. Outra coisa que você tem que perceber ao olhar é perguntar constantemente se ela está entendendo. Então, a criança com o intérprete, ela não vai olhar para você, ela vai olhar para o intérprete, tá? Ela vai fazer isso. Mas você tem que constantemente observar para ver se ela está acompanhando o processo. Às vezes eu vejo lá o intérprete se matando e a criança assim, na boa, o jovem, adulto em faculdade, né? Assim, na boa. Então tem que chamar a atenção. Uma coisa que a gente pede também, eu pelo menos converso muito com o intérprete, falo, avise que isso é importante, peça para ela repetir ou para perguntar se tem dúvidas, né? Confirmando se ela está acompanhando esse processo. Uma outra dica bacana também, por exemplo, não há como fazer ditados com criança surda. Isso não acontece. Por quê? Porque, veja, você fala a palavra, o intérprete faz o sinal e daí ela vai copiar. Então, ou você faz um ditado extremamente, né? Ou você leva o texto pronto para ela, ou faz uma dinâmica diferenciada. O ditado com crianças surdas não funcionam. Então, você tem que tomar bastante atenção nesses processos, nesses detalhes.
Por outro lado também, se você está recebendo essa aluna numa classe de alunos ditos normais, você não pode dar a sua atenção 100% para a criança surda, você tem que dar atenção para todos da mesma forma. Então, a gente tem que se desdobrar. Mas é isso que a gente faz realmente, né? O bom professor, pelo menos eu tento sempre olhar, passar os olhos pela turma, sempre, né? A gente percebe quando a gente está na sala de aula quem está ouvindo, quem não está prestando atenção, quem está se distraindo, quem está no celular, quem está fazendo outra coisa. Então, prestar atenção é o melhor ato de amor que existe como profissional e como ser humano, principalmente a criança surda e os outros. Eu já tive, por exemplo, na mesma sala, crianças com 3 deficiências diferentes. Então, é bastante complicado, é bastante, assim, exige muito de você, mas a partir do momento que você está ali para incluir, você vai realmente incluir. Já observei, como eu acompanho alunas do curso de magistério, então a gente vai em salas observar aulas. E já vi em muitas escolas crianças com deficiências sendo encostadas na sala. Inclusive, os estagiários perguntam assim, professor, eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Não, não precisa. Deixa ele lá mesmo, ele não está escutando, ele está acompanhando, ele está fazendo uma outra atividade. Espera aí, a inclusão não é estar junto, a inclusão é fazer com que esse aluno acompanhe os conteúdos. Então, vamos analisar um pouquinho a postura do professor. Bom, a postura do professor. Primeiro, manter o aluno surdo informado de tudo, comunicar tudo para ele. Observar se o aluno está olhando para o professor ou para o intérprete. Balançar a cabeça quando estiver afirmando ou negando algo. Quando você estiver explicando, isso é bacana. Mostrar com as mãos o tamanho de objetos ou distâncias. Não há como fazer ditado para o aluno surdo, já falei, mas se for necessário, o tempo de captação da ideia e a reescrita no papel deve ser diferente do destinado a alunos ouvintes. Então, vocês têm que começar a perceber essas diferenças. Agora, eu vou dizer um grande segredo meu, que é bem legal. Quando eu estou trabalhando com um aluno surdo e modifico a forma de ensinar para tentar incluir, captar esse aluno, os outros alunos aproveitam mais e eu faço com que eles participem. Isso é bem bacana. O que acabou acontecendo? Alguns alunos mais curiosos acabam se aproximando do aluno surdo, acabam aprendendo a língua dos sinais, eles adaptam a linguagem e se comunicam normalmente com essas pessoas surdas. Isso é muito bacana. Isso é muito construtivo. Pense que legal se todas as crianças aprendessem Libras, né? Ai, professor, imagina, é muito difícil. É difícil, eu acho, porque é uma outra língua, realmente. Mas por que não? E as crianças conseguem, elas fazem, elas têm essa percepção. E se um aluno, um colega convive ao lado do surdo, né, todas as aulas, aos poucos ele vai aprendendo e você vai estimulando. Então, o que eu fazia? Às vezes, em vez de eu perguntar para o intérprete, eu perguntava para o amigo. E falava para esse amigo falar para o surdo, diga isso para ele, pergunte se ele entendeu. O que ele quer fazer, como que ele não quer fazer. A escrita, a leitura e a escrita do surdo de nascença é diferente também. Por exemplo, os conectivos, eles não usam, enfim, né? Alguns detalhes assim. Quem ajuda melhor esse aluno a construir uma frase, um texto próximo da língua portuguesa, são os próprios colegas, mais até do que a gente professor. Porque eu, como professor, eu estou atendendo todos os alunos. E o colega do lado, junto, ele, não, põe o D, não é D, é dá, não é dá. E eles vão construindo o saber paralelo. Não é o ouvinte que ensina o surdo, eles se aprendem um com o outro. Esse processo realmente é inclusão. É isso que a gente tem que fazer, mudar, avançar. Fazer com que os outros alunos aprendam a conviver com esse aluno que tenha uma coisa especial, que sabe uma outra língua, que sabe se comunicar diferente. Acredito sinceramente que essa é a melhor forma de incluir e essa é o melhor fazer pedagógico de qualquer escola.